Olá, amigos da TV Legislativa, aqui pelo seu canal 14 da NET, 19 da BTV. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. E quem está hoje aqui no programa é o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Uma satisfação voltar ao Fala Vereador e poder conversar um pouco mais daquilo que nós estamos fazendo pela nossa cidade, pelo nosso povo. Vereador, o senhor tem utilizado a tribuna para cobrar aí mais ações por parte do Executivo Municipal no que diz respeito à área da saúde. E o senhor tem falado que o governo federal tem recursos para a área da saúde, não é mesmo? Marcão, a saúde, assim como as outras políticas públicas, elas são de obrigação nossa, enquanto vereadores, fiscalizarmos o comportamento do município na aplicação destes programas e desses projetos. E a saúde é aquela que mais dói, E, inacreditavelmente, embora o município de Blumenau tenha recebido nos últimos 10, 11 anos um acréscimo de mais de 1000% no repasse dos orçamentos ou no aumento do orçamento para a saúde no município de Blumenau, nós saímos de... em 2004, o Blumenau tinha mais ou menos 35 milhões para a saúde. Em 2015, agora, Blumenau tem projetados mais de 350 milhões para a saúde. E é inconcebível que este programa, com este aumento substancial na sua receita, este programa não esteja atendendo a nossa população. É constante a falta de tudo na saúde no município de Blumenau. E por falta de transparência, transparente mesmo na saúde, nós, enquanto vereadores, e eu, enquanto vereador, tenho sido muito duro na cobrança dos governos, tanto do governo passado quanto deste governo, pelas melhorias que a nossa população exige e tem o direito na saúde. O que está faltando para melhorar, vereador? O que está faltando para melhorar a saúde no município de Blumenau e em outros municípios é os municípios cumprirem o seu papel. O governo federal tem aumentado os recursos, o Brasil tem aumentado os recursos, a cidade de Blumenau tem aumentado os recursos para os prefeitos, e não somente de Blumenau, dos municípios vizinhos também. No entanto, o que está faltando para a saúde pública nos municípios, aqui no estado de Santa Catarina, é o efetivo compromisso dos gestores com a saúde pública. Parece-nos que há uma ação deliberada para prejudicar a saúde pública, ou seja, não atender a nossa população. Falta agente comunitário de saúde, falta médico, falta enfermeiro, falta auxiliar administrativo, falta medicamento, falta o atendimento aos procedimentos, falta transparência naquilo que hoje corre dentro do Sistema Único de Saúde a partir dos municípios. Bom, tem recurso para isso? O governo federal supre os municípios com recursos? O governo federal e o Brasil supre. O Brasil tem suprido, como eu disse. Por exemplo, entre 2004 e 2015, nós tivemos no Brasil uma inflação no entorno de 70%. O orçamento do município de Blumenau para a saúde, nesse mesmo período, quando tivemos um orçamento de 70%, o orçamento destinado para a saúde no município de Blumenau foi superior, teve um acréscimo superior a 1000%. Inflação 70%, crescimento do salário mínimo cerca de 160% e o recurso para a saúde em mais de 1000%. É por esta razão que nós temos sido razoavelmente duros. Creio que precisaríamos ser um pouquinho mais duros com os prefeitos e com o governador para dar a atenção à saúde que nós precisamos a partir dos nossos municípios. Vereador, eu fazendo uma pesquisa antes da gente fazer a entrevista, justamente também dos seus pronunciamentos na tribuna, o senhor tem falado aí da falta de médicos na área da saúde aqui. O que fazer? A impressão que dá, e pelo menos é o que se vende isso através da Secretaria Municipal de Saúde, é que poucos médicos querem trabalhar na saúde pública. O senhor tem essa visão? Por que está faltando médico? Olha, primeiro... Só não está faltando mais médicos porque o governo federal, através do programa Mais Médicos, colocou médicos em Blumenau. Hoje, Blumenau tem 17 médicos do Mais Médico atendendo nas nossas unidades básicas de saúde. O município tem simplesmente lavado as mãos no atendimento e na contratação de médicos. Não tem tido compromisso, não tem atendido bem aos médicos na atenção básica da saúde. Mas o município e o estado também têm deixado a desejar muito nas especialidades médicas que Blumenau tem. Blumenau é referência, Blumenau recebe recursos para esta finalidade e a Prefeitura de Blumenau, através do prefeito, através da Secretaria de Saúde, tem falhado feio porque muitas especialidades hoje nós não temos. Por exemplo, neste momento, no dia de hoje, o Grande Garcia, só a região do Grande Garcia de Blumenau,
que tem cerca de 50 mil habitantes, neste momento o Grande Garcia está desatendido na especialidade ginecologia. Neste momento. Ora, Blumenau, a terceira maior cidade do estado, com um orçamento superior a 2 bilhões e 300 milhões de reais para este ano, deveria ter uma política de atenção aos médicos, uma política de reconhecimento dos profissionais médicos, de toda a estrutura médica no município de Blumenau. Então, grande dificuldade para a vinda desses profissionais é porque o município não tem dado a devida atenção. E quem não é bem tratado, respeitado e bem tratado e bem articulado para fazer o seu trabalho, acaba não vindo. Os médicos acabam migrando para a iniciativa privada, para a iniciativa mista na área da saúde, porque o município, parece-me que o município não tem vontade de atender bem a esses profissionais, ou não tem feito o trabalho como deveria ter feito, até porque nos últimos anos os profissionais de medicina têm se formado na nossa região, têm se formado em Santa Catarina, têm se formado no Brasil e no mundo, e os municípios acabam, parece-me que, propositalmente não contratando, porque ao não contratar os profissionais médicos, não atender os profissionais médicos, não terem uma política de saúde, uma política de atendimento aos médicos, eles acabam não atendendo. Por exemplo, Blumenau hoje não, já há cerca de uma década, Blumenau quer o plano municipal, quer o plano de cargos, carreira e salário para os profissionais da área da saúde. Há cerca de uma década, Blumenau vem protelando e não faz, não apresenta. Hoje, na Câmara de Vereadores, até agora, não bateu este plano que nós precisamos, que a cidade precisa, e por isso Blumenau encontra dificuldades no atendimento a nossa população através da saúde pública. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto. Quero falar um pouquinho sobre regularização das ruas de placa amarela. Esse é um problema histórico que nós temos aqui na cidade de Blumenau. O executivo diz que não pode fazer a manutenção em virtude de ser placa amarela e num acordo com o Ministério Público não pode se dar justamente a manutenção nessas vias públicas. Os moradores das ruas de placa amarela, por sua vez, reclamam porque pagam os impostos, né, reclamam essa manutenção e o senhor tem lutado muito, inclusive solicitado aí, através de proposições, a regularização das ruas de placa amarela, o que é necessário ser feito, porque quem mora em rua de placa amarela é um cidadão blumenauense também, né? Marcão, parece-me que, assim como nós temos dificuldades na saúde, os governos não têm demonstrado comprometimento com os problemas da saúde, com os problemas da educação, com os problemas de mobilidade. Os governos aqui na cidade de Blumenau, e eu falo isso com muita tranquilidade porque fui eu o autor, fui eu que fiz a lei e consegui a aprovação da Lei Complementar 273, depois nós articulamos a Lei 5.751, que eram leis para atender as ruas de placa amarela, que era para começar o processo de regularização das ruas de placa amarela, e esta Lei 273 é de 2000. Desde lá, já antes disso eu fazia essa discussão, desde lá começou-se a fazer o trabalho, foram 546 ruas nominadas, identificadas, e os constantes prefeitos vieram nos seus planos de governo dizendo que iam trabalhar para regularizar as ruas de placa amarela. Os governos não regularizaram nenhuma rua de placa amarela. Tem uma rua de placa amarela que foi regularizada e esta rua de placa amarela que foi regularizada foi por iniciativa própria dos moradores. Os governos têm demonstrado total desinteresse ou muito pouco interesse em resolver a questão das ruas de placa amarela, que é uma questão de cidadania para a nossa população. Além destas mais de 500 com placa amarela ou placa branca, tem mais cerca de 500 ruas que hoje são inominadas no município de Blumenau. E os governos ficam encontrando desculpas para não atender às demandas da população. Mas nesta rua vai água, nestas ruas vai telefone, nessas ruas vai energia, tem ruas de placa amarela que recebem manutenção, tem rua que foi colocado placa amarela e que hoje já está, por conta da intervenção da comunidade, está asfaltada, e os governos continuam encontrando desculpa para não regularizar a cidade de Blumenau. Lá, praticamente 1/3 da cidade de Blumenau, moram cidadãos e cidadãs que constroem a riqueza da nossa cidade. Os governos, embora incluam e façam bastante propaganda nos seus planos de governo, acabam não dando a mesma resposta nos seus períodos de governo. Foi assim nos 8 anos dos governos passados e está sendo assim neste governo. Embora toda a propaganda, todo o trabalho dito para regularizar, não regularizam. Nem aquilo que era de responsabilidade, nem aquilo que era de responsabilidade direta dos municípios, eles não têm resolvido. É só quem está nos acompanhando dar uma passada na Vila Feliz e na Vila Bromberg e ver como é que aquela população de uma área que foi iniciada a regularização nos idos de 2000, regularizado o básico naquela área lá, hoje é totalmente desatendida.
Ô, vereador, o senhor também tem falado bastante aí sobre os pontilhões de madeira aqui na nossa cidade. São dezenas e dezenas de pontilhões que ainda existem, principalmente no interior da cidade aí, atendendo os bairros, ligando um bairro a outro, enfim. E o senhor tem batalhado muito nesse sentido. Inclusive, o senhor fez um projeto de lei que trata aí da substituição dessas pontes ou pontilhões de madeira por pontes de concreto pelo Executivo. Vou tentar me entender e explicar, Marcão. Na verdade, essas áreas, estas pontes, esses pontilhões e estas passarelas não assumidas pelo município, elas acabaram entrando na minha pauta a partir da lógica que eu vinha trabalhando na regularização de ruas de placa amarela. Ruas que o governo não dá atenção. E aí, com o passar dos tempos, acabei localizando, através das diversas visitas, através dos diversos pedidos, através de diversas reuniões, vários espaços em Blumenau, onde pontes, pontilhões, passarelas, que são utilizados pela coletividade, a população paga imposto e o município não assume. Então, o nosso projeto, a nossa iniciativa dentro da Câmara de Vereadores é na mesma lógica, que o município de Blumenau assuma o município de Blumenau, assuma o território na cidade de Blumenau. Então, acabei encaminhando o projeto de lei, eu espero que a gente obtenha êxito, que a gente consiga manter esse projeto na pauta, porque nós queremos a regularização das ruas de placa amarela, mas também queremos que o município assuma as passagens que existem hoje em Blumenau, passagens de uso coletivo, e que a municipalidade não assume, as pontes e os pontilhões acabam apodrecendo e o município e os munícipes acabam tendo dificuldades, inclusive risco de vida. Este é o primeiro problema, num projeto. No outro projeto em que eu estou trabalhando, e aí vale para a cidade toda, nas ruas irregulares ou regulares, é que o município de Blumenau não construa ou não reforme mais as pontes de madeira. A madeira está se tornando algo muito especial, muito difícil de acesso à madeira. E como nós estamos no século XXI, e há um pedido, inclusive, das próprias comunidades, para que o município não faça mais a reforma em pontes de madeira, que o município passe a construir, a substituir as pontes de madeiras, pontes e passagens que hoje são utilizadas com ponte de madeira, que é um risco, por pontes de concreto ou similar, que tem uma durabilidade muito mais grande e uma segurança muito mais grande. Imaginemos nós, você, tu, Marcão, que acompanha, quem está nos acompanhando, pega a rua, vou usar um exemplo aqui, pega a rua, a memória me ajuda, pega a rua Helmut Trapp, na frente da Karsten, no Terço Salto, é uma rua que faz ligação com Pomerode pela Rua dos Atiradores. Certo. Naquela rua, no território de Blumenau, e é uma rua de grande circulação, tem uma ponte de madeira. Essa ponte de madeira, são colocados lá os pranchões, e com o tempo esses pranchões eles ficam lisos. Pega dia de chuva e o cidadão passa em cima daquela ponte lá, daqui um pouco o risco é muito grande de cair, e olha que a altura é grande. Então nós não queremos mais que esses riscos estejam colocados à nossa população, nós queremos prevenir para que esse tipo de coisa não aconteça, prevenir para que o município não tenha que ficar fazendo reformas e prevenir para que o município não seja um contribuinte com o desmatamento no Brasil. Então por isso que o nosso projeto, para que no futuro Blumenau, e logo o mais rápido possível, Blumenau assuma a responsabilidade e não tenha mais este trabalho de ficar fazendo esses pontilhões com madeira e nessas condições. Salvo, quero deixar bem claro, salvo aquelas que têm um valor ou que têm uma história no município de Blumenau, que tem natureza de patrimônio histórico no município de Blumenau. Então nós temos algumas pontes em Blumenau que têm uma natureza de patrimônio histórico, e essas pontes, como é o caso da ponte da Hemer, né, aquela ponte da Hemer que está em fase de aparente reforma, aquela lá, por exemplo, tem a minha concordância, eu tenho a minha compreensão de que é uma ponte que, por ter uma natureza histórica, deva continuar sendo uma ponte de madeira, com cobertura toda protegida, até porque o patrimônio histórico a gente não pode destruir. Vereador, o senhor há muitos anos está no Partido dos Trabalhadores, há muitos anos o senhor também é vereador aqui de Blumenau, o senhor é uma liderança do PT no estado de Santa Catarina, e eu quero que o senhor faça uma análise desse momento em que o Brasil está vivendo. No próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta.
Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Vanderlei Palma de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, antes de falarmos aí sobre o momento em que o Brasil vive, que foi a chamada do bloco passado, eu quero tratar de uma das outras questões aqui no programa sobre o Conselho de Ética e decoro aqui da Câmara de Vereadores, no qual o senhor é presidente. Como é que é o trabalho deste conselho e quais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos? Muito bem. Olha, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ele é um instrumento antigo, mas novo na Câmara de Vereadores de Blumenau, e no início desta legislatura foi possível fazer, agora nesta legislatura, neste momento, foi possível fazer a montagem do Conselho de Ética na Câmara de Vereadores de Blumenau. E aí eu quero agradecer a deferência ou não pelo trabalho que me dá, pelo fato de o conjunto dos 15 vereadores terem me conduzido à condição de presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Talvez pelo meu jeito e pelo meu conhecimento, talvez pela confiança de que eles têm de que eu serei nesta condição, e não pode ser diferente. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem que compreender a função de magistrado que tem naquilo que diz respeito à ética, ao decoro parlamentar dentro da Câmara de Vereadores. Então, me conduziram à condição de presidente, sou acompanhado no Conselho pelo Manta, pelo Ivanates, pelo Robinho e pelo Becker neste momento. Tem os suplentes, o vereador Beto Tribes, inclusive, é suplente do Conselho, e outros também que são suplentes do Conselho. Então, a nossa tarefa é fiscalizar, é acompanhar, para que os limites da política sejam exercidos, o limite das atribuições do parlamentar sejam exercidos dentro daquilo que eu tenho feito, dentro daquilo que é mais ou menos a prática dentro da história dos parlamentos. Então, assumi esta tarefa, espero poder cumprir esta minha tarefa dentro do Conselho, e já estamos com algumas atividades, algumas reuniões dentro do Conselho, e dentro desse espírito eu vou procurar cumprir o meu mandato de 2 anos. Eu tenho um mandato agora de 2 anos, até o final desta legislatura, no Conselho de Ética. Então, quero, no fundo, agradecer ao conjunto da Câmara de Vereadores por ter me conduzido para a condição de primeiro presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores, dentre os 15. Isto, de uma forma ou de outra, é um pouco do reconhecimento, que embora a minha dureza no trato com as questões, o meu jeito de ser na política, me traz o reconhecimento através do conjunto dos 15 vereadores, que o papel de magistrado nesse espaço, dentro do Conselho, coube à minha história, coube aos meus cabelos brancos, coube à minha experiência enquanto advogado, de colocar à disposição do nosso povo e de colocar à disposição do conjunto da Câmara de Vereadores. Vereador, ao longo de sua história aqui no Parlamento, e a gente acompanha bem essa sua história, o senhor tem levantado algumas bandeiras que extrapolam até mesmo a cidade de Blumenau, né, como parlamentar. O senhor tem batalhado muito para soluções, por exemplo, da ligação da SC 420, que é justamente a ligação Blumenau-Guabiruba, né, que muita gente utiliza, mas que, no ponto de vista do senhor, precisava ser pavimentado para garantir ainda mais uma saída de Blumenau. E o senhor tem acompanhado de perto também o Plano Plurianual, PPA, do Governo Federal? Tenho, Marcão. Tenho, e a nossa população, aquele que ainda, por uma razão ou outra, não tem essa informação, eu tenho representado os vereadores do Brasil, representado os vereadores de Santa Catarina. Eu sou o único vereador de Santa Catarina que participou de todas as 5 conferências nacionais das cidades. Tenho sido vereador que tem representado os vereadores no Conselho Nacional das Cidades. E ao fazer a representação dos vereadores no Conselho Nacional das Cidades, a gente acaba aprofundando o nosso trabalho, e o meu trabalho dentro da política, dentro da reforma urbana, também trabalha as questões ligadas à mobilidade local e regional. E dentro dessa discussão da mobilidade local e regional, eu já trabalho há cerca de 10 anos, como exemplo, em duas ligações que Blumenau tem e que precisa ter, 3 na verdade, que Blumenau tem e precisa ter com os municípios vizinhos, para melhorar a mobilidade, melhorar a circulação da população, da riqueza produzida local e regionalmente. E dentre esses projetos que eu trabalho na cidade de Blumenau, nesta década, está a SC 420, ligação Blumenau-Guabiruba,
E nesta ligação Blumenau-Guabiruba, eu tive a felicidade de conseguir agregar os municípios de Blumenau, Gaspar, Guabiruba, Brusque e recentemente Botuverá, nesta luta para fazer essa ligação da região sul de Blumenau com esta micro-região de Brusque, saindo inclusive para a BR-101, e este é um projeto muito caro para mim, um projeto que eu tenho trabalhado diariamente, por isso fiquei feliz quando confirmamos a permanência da ligação no PPA de Santa Catarina aqui na Regional de Blumenau, quando confirmamos com a participação de todos esses municípios e as forças políticas a inclusão no orçamento de Santa Catarina na Regional de Brusque. Fiquei feliz quando recebi a confirmação da Secretaria Regional de Blumenau de que este projeto já foi encaminhado pela Secretaria Regional por nossa articulação muito ampla para o BIRD, para a inclusão nos projetos do BIRD, que Santa Catarina vai buscar esse recurso. E desta forma nós seguimos no trabalho de uma futura ligação entre Blumenau e aquela região de Guabiruba-Brusque. E dentro dessa mesma lógica, nesse mesmo tempo, eu tenho trabalhado em parceria com o Pomerode na pavimentação do roteiro rural, que é aquela ligação da Vila Itopava com o Wunderwald em Pomerode. Um trecho de cerca de 6 quilômetros que precisa ser pavimentado, fazendo a ligação Blumenau-Pomerode, mas na verdade fazendo mais do que a ligação Blumenau-Pomerode. Revitalizando e fortalecendo aquele roteiro rural, uma região muito linda, e trazendo a possibilidade de que a circulação da região norte de Santa Catarina, que vem da região norte, que vem de Jaraguá, vem por Massaranduba, não precise vir a Blumenau para ir a Pomerode. Então tenho trabalhado também nesse projeto, como também temos trabalhado aí na nova alternativa, e este entrou na pauta há um bom tempo, mas agora com muito mais força, tendo em vista a participação direta da vereadora Letícia Tribes de Pomerode, entrou com muito mais força a ligação de Blumenau-Pomerode pela Rua dos Atiradores, desembocando aqui na frente da Karsten, na Rua Helmut Trapp. Entrou na pauta mais esta e vamos continuar na luta. Além daquelas outras obras projetadas que fazem a ligação Blumenau e que dão ligação de Blumenau com outros municípios aqui. O tempo aqui não nos permite discorrer sobre todo, e o nosso acompanhamento, o meu acompanhamento dentro do Conselho de Desenvolvimento Regional de todas as outras grandes obras que estão sendo trabalhadas aqui na nossa região, além de cuidar, claro, das questões internas de Blumenau, como é o caso da ligação Velha Garcia. Pois como é que está essa situação? A comunidade está esperando, né? A ligação Velha Garcia, infelizmente, os prefeitos se passaram, estão se passando. A velha ligação Velha Garcia, Zendron Velha, a velha ligação, depois da chuva de 2008, os prefeitos não tiveram a competência ainda de convencer os seus técnicos e seus burocratas a liberar a ligação pelo Zendron. Infelizmente, até agora, nesse momento, roda mais um movimento na cidade de Blumenau nesse sentido. Já estive lá para conhecer qual era o problema mesmo, em loco, verificando qual era a possibilidade. Eu entendo que é possível, é fácil, com equipamento, máquinas, a cidade de Blumenau tem condições de fazer essa ligação, reabrir a ligação Velha Garcia. Parte dela também conhecida como Transviana. Na verdade, a Transviana fazia a ligação de Blumenau lá por cima da Rui Barbosa. Mas aquele trecho da Rui Barbosa que foi aberto nos idos de 80, aquele trecho está totalmente descartado porque nas chuvas de 90 caiu e o mato tomou conta da estrada, lá em cima na Rui Barbosa. Ficou a ligação Zendron Velha. Mas também tem outro projeto que está sendo trabalhado e vem sendo trabalhado, da ligação Velha, na verdade, ligação região norte com a Garcia, que o início já está trabalhado, a ponte do Badenfurt faz parte disto, a Humberto de Campos faz parte disto, e espero que se complemente. Eu tenho dito que a ponte do Badenfurt, a Humberto de Campos, ela só vai poder ser inaugurada mesmo quando o projeto desembocar aqui na Rua Hermann Ruscher, desembocando na Rua Hermann Ruscher, com mais 2 pontes, transpassando a Rua Hermann Ruscher para a Rua Amazonas. Aí a nova ligação Velha Garcia estará complementada. E nós temos trabalhado, inclusive, há muito tempo, inclusive quando Blumenau buscou recursos para a mobilidade, mobilidade sustentável, nós aprovamos aqui, hoje Blumenau está autorizado e já utilizando parte dos 108 milhões de dólares que foram aprovados para a sequência do projeto Ligação Velha Garcia, novo. O velho nós vamos ver como é que anda,
e a Transviana, propriamente dita, que fazia ligação pelo final da rua Rui Barbosa, no momento não está na pauta, até porque aquela área toda tornou-se novamente área de proteção ambiental e vamos ver como trabalhar. Vereador, rapidamente, uma análise sobre o momento em que o Brasil vive. Olha, o Brasil vive um momento aparentemente muito complicado. Mas o Brasil vive esse momento complicado porque o mundo vive um momento muito mais complicado. O Brasil segurou, no momento em que o mundo estava com uma crise muito profunda, o Brasil melhorou. O Brasil segurou, o Brasil se construiu, o Brasil se consolidou, enquanto o Brasil para o mercado interno e para o mercado externo. No entanto, chega um momento em que esta crise mundial ela acaba batendo as portas do Brasil. A vinda de refugiados, a vinda de muita gente para o Brasil, o sistema empresarial fazendo uma rotatividade muito grande da força de trabalho, reduzindo salários. O sistema empresarial faz esta movimentação e o Brasil vive este momento, um momento difícil, mas o momento do Brasil é muito difícil, mas ele, comparado com o momento da Espanha, comparado com o momento da Itália, comparado com o momento da Grécia, comparado com o momento de outros países de nível, que atuam no mercado mundial com o nível do Brasil, eu diria que o Brasil ainda está bem. A cada dia que eu levanto, eu me sinto feliz em morar no Brasil, um Brasil que salvou a vida e que continua salvando a vida de milhões e milhões de brasileiros. Sou agradecido por morar no Brasil, um país que convive com a diversidade, um país que ainda caminha para a democracia, um país em que hoje não se mata como se matava anteriormente nas disputas aqui pela política. Tem uma divergência política muito forte travada no Brasil, tem campanhas, tem uma campanha muito grande para reduzir o Brasil dentro do próprio Brasil e que infelizmente alguns cabem. Aqueles que são divulgadores só de dificuldades, na verdade acabam não nos ajudando no Brasil. Se eu começar a dizer para o Marcão, tu está doente, tu está amarelo, tu está doente, daqui um pouquinho tu acaba ficando doente. E tem alguns que querem fazer isso com o Brasil. No entanto, sou muito grato por viver neste Brasil e sou muito grato pelo que o Partido dos Trabalhadores fez com o meu Brasil na última década. Sou muito grato. A política brasileira e as estruturas brasileiras trabalharam para atender muito mais o povo brasileiro e trabalharam para dar força, para dar condições para que as estruturas de repressão, as corrupções no Brasil, existentes desde a chegada de Dom Pedro I ou existentes desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, para que essas estruturas corruptas, essas estruturas que sugam a estrutura brasileira, pudessem começar a ser trabalhadas para extirpar. Mas quero cobrar com muito mais dureza, muito mais clareza, principalmente do Poder Judiciário, porque parece-me, e as ações dão conta disso, que o Poder Judiciário está sendo muito seletivo. Os meios de comunicação, aqueles meios de comunicação que estão revoltados porque perderam parte da fatia do bolo da publicidade no Brasil, esses estão jogando o seu papel. Eles querem buscar a fatia do bolo da publicidade no Brasil. Esses jogam o seu papel. Agora quero cobrar do Poder Judiciário, quero cobrar da Polícia Federal, quero cobrar do Ministério Público Federal, quero cobrar das estruturas estatais que têm a tarefa de ajudar a construir o Brasil para que eles tenham responsabilidade com o Brasil. Doa a quem doer, mas doa a todos. Agora não dá para ser seletivo nas ações que estão tomando aí no tensionário da corrupção. E vou dar um exemplo. Aqui em Blumenau, aqui nós temos a Operação Tapete Negro, vários processos sendo encaminhados, vários processos protocolados na Justiça de Santa Catarina e, infelizmente, os 30 e tantos, 39 ou 38, não sei quantos denunciados, ainda estão dormindo em berço esplêndido porque aqui em Santa Catarina corre em segredo de justiça. Nós queremos saber quem foram aqueles que saquearam os cofres de Blumenau ao longo dos anos e que estão denunciados no Poder Judiciário. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Muito bem, Marcão. O tempo foi curto, nós temos alguns outros projetos trabalhando, dizer a nossa população, estamos trabalhando outros projetos dentro da Câmara de Vereadores, outros anteprojetos junto ao Executivo Municipal, atendendo em nosso gabinete, visitando na nossa cidade, acompanhando na nossa cidade. Por exemplo, na manhã de hoje estive no final da Rua Brusque, atendendo o chamado da população, tendo em vista que uma obra muito mal feita no final de lá. Então, continuamos fazendo o nosso trabalho, à medida do possível, nós estaremos divulgando. Obrigado. Ok, vereador, sucesso. Conversamos com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. O Fala Vereador fica por aqui. Voltamos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.